Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Empoderamento é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, o final da história. É a música, é o pé no chão, segurar na mão. É nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança. E sobre tudo quer cantar. Boa noite, eu sou Fabiana Silva, o programa Sobre Tudo está começando. Seja bem-vindo, espero que você esteja bem acomodado. Hoje nós temos uma programação maravilhosa. Quem acompanhou pelo Instagram já sabe o que vai acontecer, então não é novidade. A ansiedade bateu forte tanto para você quanto para mim. E para começar hoje, vamos falar com o Rodrigo Gomes. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Fabi, boa noite, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês da Eco TV e com o nosso público presente que está assistindo em casa. E aí, o Rodrigo, nós estávamos conversando aqui, dando várias risadas aqui no Bastidores. Vamos começar a falar um pouquinho de educação, vamos falar da Fundeb. Fundeb, tá certo, Rodrigo? Tá certinho, Fabi. A Fundeb, né, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, é um fundo que é anterior, né, foi criado, eu não me recordo o ano, mas foi criado no governo ainda FHC, né, 2006. do Fundef, exatamente. E depois veio o Fundeb, né, que aí reuniu vários outros recursos e se transformou nesse recurso que a gente tem hoje do Fundeb, né? Por que a gente está trazendo à tona aqui? É claro que numa entrevista breve a gente não vai conseguir tratar com profundidade do tema, mas é importante dizer que o Fundeb hoje ele financia a educação básica, a educação pública, né? A educação para as pessoas que estão assistindo, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, até o EJA também, né? Educação de jovens e adultos, o Fundeb financia. E agora o governo federal, infelizmente, quer encerrar essa parte do Fundeb e deixar os estados e municípios sem esse financiamento. Então, por conta disso, nós vamos estar fazendo variadas manifestações, né? Quando eu digo nós, eu digo a nível de movimento estudantil, movimentos sindicais, movimentos sociais, porque realmente é uma coisa que tem antes do Fundeb e depois do Fundeb, né? Quer dizer, o salário dos professores, hoje ele é pago com boa parte desse recurso, reforma das escolas, né? Em Santo André, por exemplo, a gente conseguiu, tanto no governo anterior quanto no atual, construção de 10 creches, né? Não é pouco, são mais de 3.000 vagas, de vagas para as crianças de 0 a 3 anos, né? Das mães e pais trabalhadores que precisam dessas vagas. Então, só para dar um exemplo de como o Fundeb é importante, financiamento de livros para as nossas crianças. Então, a gente vai lutar por educação pública de qualidade aqui na cidade de Santo André e a gente precisa que esse fundo continue. Então, só um alerta para quem está em casa, que procure aí seu sindicato, procure sua associação de bairro, procure tudo que você puder, porque a gente vai estar nas ruas nos manifestando e com certeza exigindo que o governo não encerre isso, né, Fábio? Porque isso é a espinha dorsal do financiamento. A gente já perdeu o financiamento dos royalties do petróleo, que era um dinheiro oriundo aí da extração do nosso petróleo, acabou no governo anterior do Temer indo para empresas estrangeiras que vieram, né? Então esse recurso já não tem mais garantido para a educação. As bolsas de estudo também, você vê que hoje o CNPq, você vê a confusão que está os nossos cientistas fazendo mestrado, doutorado, né? A gente entrando na cidade das trevas de novo, né? Infelizmente. Sem bolsa, né? E agora o ataque às nossas crianças e adolescentes, né? Porque a gente pensa a sociedade como uma sociedade livre, uma sociedade democrática, e nada mais democrático do que colocar nossas crianças e jovens na escola da melhor forma possível, com a melhor merenda possível, com o melhor material escolar possível e sem dinheiro, sem recurso, a gente sabe que isso fica muito difícil. Então, por isso que a gente vai continuar lutando pelo Fundeb, que é importante para os nossos professores, para os nossos alunos e para toda a sociedade brasileira. Vale lembrar que o Rodrigo acabou de falar da Fundeb, né, que é um instrumento de financiamento da educação básica, que foi criado em 2006 e está previsto para expirar em 2020. Não está tão longe, né, Rodrigo? Exatamente. O ano que vem está bem pertinho aí, então por isso que a gente vai estar lutando para manter esses recursos na educação, porque a gente acredita de verdade que uma sociedade igualitária ela não começa lá de trás, né? Claro que a gente vai tratar com carinho nossos idosos, né?
mas a gente tem que investir nas nossas crianças. Esse é o pilar fundamental de toda nação desenvolvida. A gente precisa continuar com o Fundeb, a gente precisa continuar com esses investimentos na educação, na pesquisa, na cultura, né? A gente não muda o país se a gente não investe em educação. E é por isso que a gente vai continuar lutando pela continuidade do Fundeb 2020, 2025, 2030, até que a educação brasileira atinja um patamar do qual ela não precise mais ou precise menos de recurso, mas atualmente a gente está precisando de muito recurso. Está bem precário a educação, está bem precário o salário dos professores. Enfim, a gente, né, não é mais dizer que a gente precisa desses recursos para manter a nossa área da melhor forma possível e para desenvolver o país. Perfeito. Rodrigo, desde o começo do programa, né, já estou uma longa data aí para quem nos acompanha, a gente vem falando da reforma da Previdência. Como é que está atualmente? Então, a reforma da Previdência, todo mundo fala, já está aprovada, tal. Pensa que já está. Felizmente, ela não está aprovada ainda. Teve alguns destaques no Senado. A última sessão foi da Comissão de Justiça, e ela teve alguns destaques. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, fez alguns destaques na proposta. Ele quer incluir estados e municípios nessa proposta. Então, pode ser que venha uma reforma de cima para baixo. Como a gente do setor público municipal, muitas pessoas perguntam, mas eu não vou ser atingido pela reforma da Previdência, vai ver se é uma reforma federal, não vai ser uma reforma municipal. Infelizmente, com essas propostas, você vai ser atingido. Não vai ter escapatória. Não vai ter escapatória. Quando vier o pacote da reforma, servidores públicos municipais, seja ele de qualquer esfera, qualquer autarquia, servidores públicos estaduais e, enfim, servidores públicos federais serão atingidos por essas medidas tão ruins aí para a nossa Previdência, para a classe trabalhadora como um todo, e a gente também vai estar lutando contra isso. Então, a gente também vai estar no bojo dessas manifestações assim que tiverem, né? Se não me engano, a próxima é dia 16 de setembro, acho que é uma segunda-feira próxima, e a gente vai estar, enfim, nos mobilizando e lutando contra isso, porque realmente ninguém merece trabalhar a vida inteira e chegar a uma certa idade e não ter como aposentar, né? Então, é bem grave o cenário atual do nosso país. E vamos falar um pouquinho da Prefeitura de Santo André. Claro. Né? Semana passada a gente teve foi uns temas polêmicos, e aí eu queria saber de você como é que está atualmente. Então, a semana passada foi engraçado porque o prefeito lançou uma polêmica, né? Que nenhum servidor, nenhum diretor poderia expressar sua opinião política, seus valores pessoais, né? Me parece que ele deu uma recuada agora, no sentido de entender que a gente está no espaço democrático de direito, ou seja, cada um professa a sua fé, seu credo político, sua religião, enfim, me parece que ele entendeu de uma forma amarga, mas entendeu. Agora a gente está na campanha salarial de novo, os servidores que estão em casa, muitas pessoas perguntam, a gente foi entregar jornal hoje, então a proposta do prefeito é 0% para 2019, recuando da própria proposta que ele tinha dado, e a quinta-feira nós vamos estar na Câmara reivindicando essa proposta que ele tinha dado. Atualmente ele está propondo 8%, referente aos anos de 2019 e 2020. A gente sabe que só a inflação desse ano é 5,17%, e a inflação do ano que vem vai bater 4%. 5 mais 4 são 9%. Isso só do período inflacionário, ou seja, 8% não vai dar nem para cobrir o período da inflação dos dois períodos, né? Fora os retroativos, quanto tempo a gente está sem reajuste no salário, né? Então, todo mês que você fica sem o seu salário é uma perda salarial. Então, nessa quinta-feira, a partir das 16 horas, nós estaremos na Câmara Municipal reivindicando o nosso reajuste, e também sábado, a partir das 10 horas, nós vamos estar fazendo uma manifestação no Paço Municipal, convocando todos os servidores desde já, para a gente fazer uma grande manifestação, e também a gente vai até o local onde o prefeito estiver. Nós vamos com o nosso carro de som, nós vamos com nossa bateria, nós vamos com nossos servidores, nossos colegas e amigos, para mostrar para o prefeito a nossa indignação frente a essa proposta vergonhosa, frente a essa proposta que não contempla nós servidores e reflete o descontentamento, né, e o descrédito que o prefeito está com a própria cidade. Se a gente tem uma população de 14 mil servidores, né, e se ele não está ligando para quem cuida da cidade, que irá outras áreas da cidade. Que nem eu estava vindo aqui para o programa, eu passo ali pela Rua das Figueiras, nada contra, adoro a Rua das Figueiras, uma rua que tem alguns vizinhos, alguns amigos, e é a rua que a gente chama das baladas aqui de Santo André, né?
a gente sabe que é uma rua que está em bom estado de conservação, né? Não é uma rua que está precária, né? E a gente anda por Santo André, anda pelas avenidas, anda pelas vielas, sabe? A gente sabe como está precário o asfalto, está precário em vários lugares. E, poxa, começar uma grande obra aqui, começando pelas figueiras, quer dizer, isso só reflete a mentalidade de uma pessoa que não pisa na cidade, né? Que não anda pela cidade, não vê os buracos da Avenida do Estado, né? Não vê o caos que a gente fica aqui no centro às 6 horas da tarde, né? Não vê como é que a gente passa ali no Dom Jorge, corre com a Saquera, enfim. Poderia dar várias, né? As ruas não assaltadas do Parque Adriense. Poderia dar vários exemplos aqui, né? E não há esse olhar dedicado à população, dedicado às pessoas, né? Infelizmente, a gente só vê mesmo preocupação com parte da elite, né? Que não é nem a elite toda, é com a parte da elite, né? Que infelizmente a gente não vê do poder público uma preocupação. Perfeito. Quero agradecer o Rodrigo. Rodrigo é de casa, está sempre aqui. Para você que está assistindo pela primeira vez o programa, Rodrigo é do Cine Service Santo André. Quero agradecer a presença. Quero que você fique por aí. Vamos falar um pouquinho de sarampo. A gente já volta, tá bom? Se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo que Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais. Flores horizontais que rezais. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais. Flores horizontais que rezais. Me deito, com Deus me levanto, com Deus me deito, com Deus me levanto, flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés,
descidas sentimentais, flores horizontais que rezais. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Voltamos. Ainda bem que você ficou por aí. Adivinha sobre o nosso assunto? Sarampo. Mas antes de falar de sarampo, vamos falar disso, ó. Cadê a sua? Você sabe onde está? Eu procurei a minha e achei, mas eu não trouxe. Caderneta de vacinação. Todo mundo tem, mas ninguém lembra. Lembrou que tem que tomar vacina, vai lá e tem um monte de cartãozinho perdido. Sabe qual a importância disso? É muito importante. Aqui a gente registra todas as nossas históricos de imunização. E aí vamos falar de sarampo. E para falar de sarampo, quem está comigo hoje, adivinha, prometo que eu não vou errar, gente. Cristiane Paziani. Falei certo? Falou, Paziani. Falei certo, eu sabia que eu ia errar um pouquinho. E a Sandra Rangel. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Se apresenta um pouquinho pro pessoal. Meu nome é Cristiane, eu sou enfermeira. Eu atuo há 12 anos como enfermeira numa unidade básica de saúde. Trabalho bastante com vacinação e campanha contra sarampo agora, né? Perfeito. Sandra? Boa noite, sou Sandra Rangel, trabalho no Instituto de Constelação de Ensino Permanente, sou enfermeira já há 14 anos, atuando na área da saúde. E aí vamos falar um pouquinho de sarampo. Meninas, quero saber como é que está o movimento, como é a procura, como é que está acontecendo tudo isso? Então, tá bem famoso, tá bem cogitado, né? A campanha do Ministério, na verdade, acabou agora, dia 30, né, de agosto, mas ainda existe uma grande parte da população que ainda vai atrás da nós, na Unidade Básica de Saúde, para saber se precisa realmente tomar a vacina de sarampo ou não. Então, é necessário realmente, como você falou, procurar a carteirinha de vacina. Carteirinha, gente. Para poder saber se você realmente precisa tomar ou não. A campanha do Ministério, que foi até o dia 30 de agosto, era na faixa etária de 15 a 29 anos. Se a pessoa tinha tomado ou não, teria que tomar novamente. Agora, depois disso, a gente tem que olhar a carteirinha de vacinação para ver se precisa tomar. E está verificando. Sim, a gente precisa fazer como se fosse uma triagem das vacinas, porque não é só sarampo, tem várias. E aí, Sandra, aproveitando, falou um pouquinho da carteira de vacinação e do processo de vacinação, as pessoas, muitas me perguntaram pelo WhatsApp, Fabi, já tomei, toma de novo? Fabi, como é que faz? Ainda tem, ainda não tem? Como é que está tudo isso? É assim, a vacina ela sempre vai ter no posto de saúde, né? Só que precisa levar a carteirinha de vacinação em mãos. Se a pessoa chegar até a UBS para tomar a vacina sem a carteirinha de vacina, vai ter que fazer todo o gesto vacinal, porque não tem como comprovar que a pessoa tomou a vacina. Tá? Quando você faz o gesto, são 3 doses? São quantas Não, doses? são 2 doses, dependendo da faixa etária, tá? Então, assim, você tem de 1 ano até 29 anos, você toma-se 2 doses. Acima de 30 anos, você toma uma dose única até 59 anos. E acima de 60 anos, não precisa tomar. Então, se eu tiver 25, estou sem a carteirinha, eu tenho que tomar as 2? Tem que tomar as 2, Mesmo se eu falar, já tomei uma, não tem como? Não tem como comprovar e tem que tomar.
Vai ter muita escapatória. Ganha uma nova carteirinha e vai ter que tomar 2 vacinas. Cris, além das pintinhas, famosas pintinhas vermelhas, como é que a mãe identifica? Então, isso é uma grande pergunta, porque o sarampo no início, ele é muito confundido com outras doenças, roséolas, com rubéola também. Então, quais são os principais sintomas para identificar se realmente é sarampo, sem fazer um exame, só exatamente clínico? Febre alta acima de 38,5. Essas pintinhas que você chama são exectemas, da cabeça, começa da cabeça, vai até os pés, tá? E tem uma coisa primordial no sarampo. Ele dá umas bolinhas brancas, bem pequenininhas, dentro da boca da pessoa, indo até a garganta. Então, isso é primordial para saber se é sarampo. Também pode dar pneumonia e conjuntivite. Sandra, me perguntaram, Fabi, como é que se pega sarampo? Na verdade, o sarampo ele é através do vírus, né? Morbilivírus, que é o vírus do sarampo, né? E esse processo, ele vai ter um período de incubação. Esse processo de incubação, ele pode ficar de 4 até 6 dias incubado. E é sempre no começo da manifestação da doença. Então, se meu filho mais novo está com o sarampo e o mais velho não teve ainda? Não teve, não foi vacinado. E não foi vacinado? Como é que eu previno? A prevenção é só profilaxia com a vacina. Perfeito. E quais são as complicações fora os sintomas que apresenta? Então, como o sarampo, ele é uma doença, um vírus que se passa via respiratório, então a pessoa espirrou, tossiu, respirou perto da outra que está com o sarampo, pode pegar, a maioria das complicações geralmente são respiratórias, né? Mas tem pessoas que podem, com imunidade muito baixa ou com alguma doença, eles podem realmente diminuir esse quadro e ficar internado, entubado e até evoluir a óbito. Em São Paulo teve 2 casos de óbito, aliás, até de uma criança, tal, foi comprovado. E o que se tem que fazer mesmo é vacinação. Não tem outra alternativa. Tem que vacinar e tem que ir atrás do médico, porque as pessoas acham que vai passar, que vai melhorar, né? Mas está tudo bem? Porque a doença, além de tudo, igual a nossa colega falou, 6 dias antes ele vai transmitir o vírus. Durante a doença, ele também transmite o vírus. E quando acaba, até 14 dias, dependendo do caso, ele pode transmitir o vírus também. Nossa. Então, é um ciclo muito grande para você ficar sem a vacina. Então, falando do ciclo grande, né, sem a vacina, toda essa transmissão, quando a escola fala, não tem problema, pode ir para a escola, como é que funciona isso? Não pode ir. Né? Assim, o que aconteceu recentemente, né, como eu sou docente, chegou uma aluna em campo de estágio para poder fazer estágio comigo com sinais e sintomas, né? E aí eu direcionei ela para fazer a ficha, ela passou no posto, né? Ela passou o atendimento com o médico, foi colhido o exame de sangue para diagnosticar e ela foi dispensada para sua residência. E aí tivemos que fazer busca ativa também nas suas famílias e na sua vizinhança ao redor. Para ver se não tinha ninguém com os mesmos sintomas. Isso, aí fazendo essa busca ativa, aí você confirmando a patologia, você tem que fazer a vacinação de bloqueio em toda a periferia, de até 4 quarteirões para poder fazer essa proteção. Na escola do meu filho, você falou dessa vacinação de bloqueio, teve um caso, né, uma suspeita, na verdade, e aí o posto fez uma campanha e foi até a escola para vacinar as crianças que estavam lá. É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. E é comum isso acontecer ou não? Aí quando faz esse bloqueio na escola, a gente, né, é comunicado, é feita a notificação, aí eles comunicam ao posto, eles passam a quantidade de criança que tem naquela unidade, naquela escola, e aí as mães têm que estar presentes com a carteirinha de vacinação em mãos. Nós só vacinamos se a mãe estiver presente. A mãe que não estiver presente, aí a escola notifica, faz um comunicado para a mãe comparecer até a UBS para poder fazer esse bloqueio. Isso. Mas não deixa de vacinar. Tem que tomar. E aí, no caso, por exemplo, meu filho começou com sintoma, eu meio que, né, foi não relapso, mas não dei tanta importância. Eu levei para a escola, ele não tinha as manchinhas e ele estava com sarampo. Como é que a professora ou como é que funciona essa intervenção? Então, é uma pergunta muito boa, porque as pessoas acham, não tem nada a ver, é só uma suspeita, então não tem problema.
Só que um caso suspeito, quando a gente faz bloqueio, se você procura os contatos dessa criança ou dessa pessoa 7 dias antes do contato e você faz o bloqueio conforme o contato dela. Peraí, 7 dias antes. Então, com quem você esteve? Isso. Viajou, foi no shopping, tudo isso, nós da unidade temos que comunicar a vigilância para ela também comunicar os lugares. E o que faz parte do setor ali daquela unidade, a unidade vai até o local e faz a vacinação. Nos casos confirmados, se faz tipo uma operação limpeza. Então, você rastreia até 9 quarteirões daquela Nossa, pessoa. que trabalheira. Então, isso, o que é mais importante saber? Se você teve contato com uma pessoa que teve sarampo ou não, procure uma unidade de saúde para ver se a sua vacinação está em dia. Para saber se você realmente precisa tomar a vacina na carteirinha ou não. Então, quer dizer o seguinte, gente. Caderneta de vacinação procura, todo mundo tem. Todo mundo tem. E acompanha da infância até a idade adulta. Sim. Tem que ter. Não encontrou? Vai no posto. Eles vão dar uma nova, talvez vão ter que atualizar. Isso. Como às vezes não tem registro que você fez ou deixou de fazer, vai ter que tomar tudo de novo. E para quem tem medo de injeção, medo de gotinha, aquela coisa toda. Mas é muito importante. Quero agradecer a presença da Sandra. Sandra, queria que você deixasse sua rede social, a informação. Pode falar. Meu nome é Sandra Rangel, minha rede social também é Sandra Rangel, né? E tem o Instituto Constelação de Ensino Permanente, tá? Que eu faço convite para vocês acompanhar a gente no Facebook. Ele é aqui em Santo André? Aqui em Santo André. Sabe o endereço? General Glicério 591. Ainda bem que ela lembrou, gente. Independente de mim, esquece. Cris, deixa seu recadinho também. O meu recado é que eu trabalho numa unidade básica de saúde. Eu acho muito importante as pessoas estarem atentas aos fake news. Existe um canal do Ministério que fala sobre fake news. Entre no Instagram mesmo. Existe lá, Ministério da Saúde, curta a página, curta as notícias sobre fake, sobre por que dar a vacina ela não causa autismo. É super importante isso. E se você está com dúvida, vai no posto de saúde que eles vão saber te orientar direitinho. Perfeito. Meninas, obrigado pela presença. Não vai embora, fica aí. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre direito imobiliário e propriedade. Tá bom? Aguarda, calma. Logo a gente volta. Obrigada, meninas. Ai, Jesus. Se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés. Escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais. Flores horizontais que rezais. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés. Escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais. Flores horizontais que rezais. Me levam de bordel, flores da vida, as pontapés, flores
riquezas. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Olá, voltamos. Estava aqui no Bastidores dando muita risada, me divertindo bastante. Espero que você também se divirta. Vamos falar sobre um assunto muito sério, mas vai ser um assunto gostoso de tratar, porque estamos com as mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Para começar, André Rodolfo, arquiteta. Tudo bem, André? Tudo, e você? Eu tô bem. Do lado dela, a doutora Ana Lívia. Olá, boa noite, tudo bom? Ao lado dela, é tudo lado. Doutora, ai, gente, Fabiana Firminiano. Falei certo? Isso, Fabiana Firminiano. Eu tô com medo de errar. E do lado da doutora, a Cris Pires, nossa cantora dessa noite aqui. E aí, Mulheres Unidas, falando um pouquinho sobre direito imobiliário e propriedade. Cris, começa cantando pra gente. Vamos lá, vamos fazer uma... Dona Ivone Lara. Laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia. La, la, laia, la, laia, la, laia. La, la, laia, laia, la. Laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia. La, la, laia, la, laia, la, laia. La, la, laia, laia. Tristeza, tristeza rolou dos meus olhos do jeito que eu não queria. Desmanchou meu coração, que tamanha covardia. Afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cegaram meu olhar. Afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cegaram meu olhar. Saudade, amor, que saudade, que me vira pelo avesso e revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? E falando um pouquinho de revirar do avesso e colocar a faca no nosso peito, a gente vai falar um pouquinho da comunidade negra. Vamos falar do basta, né? Nós queremos que parar de matar nosso corpo físico, nossas ideias, nossos ideais. E é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos falar sobre direito imobiliário e propriedade. E aí eu queria já começar com as doutoras aqui presentes, né? Doutora Ana e a doutora Fabiana, para falar um pouquinho o que é direito imobiliário. No caso, o direito imobiliário, ele trata, é um ramo do direito que trata da propriedade dos imóveis. Então, trazendo essa questão para a comunidade negra, nós conseguimos observar que é um direito que nós ainda não efetivamente alcançamos. Isso vem desde os quilombolas, né? Porque a gente acabou indo para os quilombos e não tinha a propriedade em si. Exatamente. Quando nós vamos falar em relação à população negra, nós temos que fazer um resgate histórico, né? Todo o assunto e com a propriedade não é diferente. Então, nós, enfim, por conta da escravidão, né? Nós éramos propriedade, nós éramos considerados coisas e na abolição, pós-abolição, nós não tivemos medidas complementares além da liberdade e não tivemos acesso à terra. Então, desde aquele momento, nós temos
essa dificuldade de acessar a propriedade. E isso se reverte na formação das cidades. Perfeito. E a propriedade também, dentro do ramo do direito civil, ela é disciplinada, né? Porque as pessoas, elas confundem a propriedade com posse. Mas o direito civil, ele diz, né, que a propriedade só se adquire através da escritura pública e após o seu registro. Isso é muito importante. E também, na situação da família negra, eu vejo como um impacto, porque somente a partir da Constituição Federal é que se efetivou, entre aspas, esses direitos, né? Porque surgiu a propriedade como função social e desde aí, então, observa-se que as famílias negras, elas têm mais acesso à propriedade, no entanto, por meio de ações sociais, programas governamentais, como Minha Casa, Minha Vida. Né? E é difícil observar, até conversando com um corretor amigo meu, ele disse que vende imóveis de alto padrão e não teve ainda a oportunidade de efetivar a venda com uma família negra. Então, nós podemos observar que há realmente uma grande desigualdade ainda, como a doutora Ana Lívia diz. O negro, ele era propriedade, então ele ainda não se acostumou que ele pode obter propriedade. Cris, onde você mora, Cris? Eu moro no Lausanne, Paulista. O imóvel é seu? É, da minha mãe, é de família, né? E você mora, doutora? Eu moro em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. O imóvel é meu. Doutora? Eu moro em Santana, também na Zona Norte, o imóvel é da minha família. E você, Déia? Moro nos Bancários, na Zona Norte também, o imóvel é da nossa família. Gente, eu moro no Tatuapé, mas Santana é minha segunda casa, mas o imóvel também é meu. E aí, como é que funciona essa questão? Você falou de posse e propriedade. Sim. Então, assim, como o negro ainda não tem essa capacidade, por conta de desigualdade social, né, de renda também, de adquirir, como você falou, geralmente é mais por uma questão social, como é que funciona essa questão de posse e propriedade, propriamente dito? É porque a posse, você simplesmente pode, eu posso exemplificar, muitas famílias, em especial aqui na cidade de São Paulo, nos bairros periféricos, muitas famílias apenas moram e não possuem o certificado de moradia, que é a propriedade através do registro público da escritura. Então, se eu comprar um apartamento ou uma casa, mas eu não tenho escritura, eu não tenho nada. Eu comprei, fui lá, que hoje a gente vende tudo, né? Se bobear, vende tudo, literalmente, e estou morando lá há muito tempo. E aí acontece uma desapropriação, alguma coisa nesse sentido. Mesmo eu morando muito tempo lá, não é meu. Não é seu. E aí eu posso ser despejada e tudo mais. Por isso que ele está dentro do direito civil, mas é um tema bem complexo, difícil de falar assim em apenas alguns minutos. Por quê? Porque pode sofrer alguns esbulhos, né? Como, por exemplo, a perca da propriedade, por N fatores. Existem muitos motivos pelos quais ele pode se extinguir. Já a propriedade, onde você tem a certificação, é mais difícil a perca dela ocorrer. É isso, doutora? Doutora Ana, eu tenho uma pesquisa de um conhecido e ele falou, a gente estava conversando, batendo papo, como a gente está fazendo agora, e ele falou que hoje a comunidade negra, ela tem dinheiro, sim, ela investe, sim, ela gasta. Né? Isso, a gente faz essa rotatividade do black money. Claro. Mas dentro da pesquisa dele, ele constatou que nós gastamos mais dinheiro pagando dívidas, pagando cartão de crédito, pagando empréstimo e tudo mais. Isso também dificulta com que a gente adquira? Como é que funciona essa desigualdade? Mesmo tendo dinheiro, a gente não consegue ir além. Com certeza. Eu vou fazer uso da pesquisa que eu fiz no âmbito do mestrado, que me mostrou a partir de uma pesquisa que foi feita pela prefeitura, um relatório feito pela prefeitura da cidade de São Paulo, que indica essa questão da diferença entre as regiões, a ocupação, né, que se faz. Então, ainda que, por exemplo, essa pesquisa utiliza dados de 2012, mas existe um percentual, existia naquela época de a ocupação do bairro de Pinheiros, 7% daqueles habitantes eram negros.
ainda que estivessem num bairro que é um bairro mais elitizado, essas pessoas negras ganhavam menos que as pessoas brancas do mesmo bairro. Então, Fabiana, quando você diz que tem essa dificuldade, não existe ainda que estejamos num mesmo patamar, digamos, de classe social, temos essa questão, a questão racial vai sempre ser um problema. E, em relação às famílias negras, um impeditivo é que nem sempre a família inteira consegue caminhar da mesma forma. Então, as pessoas negras, elas precisam ajudar mais. E isso compromete a questão de acúmulo de patrimônio. Isso se reflete. Andréia, como arquiteta, nós estamos falando aqui, né, de habitação, falando de bairros, falando de concentrações. Como arquiteta, hoje, a maior parte dos seus clientes são brancos ou são negros? Brancos. Brancos. Eu estou atuando no mercado com a minha empresa, vai fazer 4 anos. E eu atendi uma família negra só. Uma família negra, nesses 4 anos. Uma em quantos, mais ou menos? Dá uma ideia. Uma em 30. De 30 orçamentos, de solicitações de orçamentos que eu já recebi, de solicitações de orçamentos que eu recebi, uma obra completa que eu fiz foi de uma família negra. Agora, de consultorias, eu posso calcular, 5 pessoas negras. Tá. Dessas 5, elas foram até você, pediram consultoria, né, faz um orçamento, tudo bonitinho. E aí, quando você fala o preço, há uma desistência por conta de não conseguir arcar com isso? Ou tem um outro motivo? Não, dificilmente, porque a maioria de clientes negros que me procuram são de indicações de pessoas próximas. Eu não tive algum cliente que veio por alguma publicação minha ou alguma divulgação do meu trabalho. Sempre foi por indicação. Então, já tenho uma ideia de uma média de preço, né? Acho que, além de tudo, pelo menos tem isso, né? Essas poucas pessoas que procuram têm uma noção de quanto custa o serviço. Né? Isso é bacana de se ver, né? Por mais que seja uma pequena procura. Porque ainda tem o preconceito, né? A profissão de arquiteta, tem muito preconceito, porque todo mundo acha que é caro, que vai gastar demais. E não é, na verdade, assim, um arquiteto, ele vai auxiliar você a ter menos gastos, menos desperdícios, né? E as pessoas ainda têm esse preconceito. Isso não é só em pessoas negras, no geral. Mas também talvez possa ser por isso, por causa do preconceito, ou talvez porque as pessoas não têm suas casas próprias para fazer as melhorias. Para fazer as melhorias. Não vai fazer numa casa de aluguel, não quer gastar. Né? Então, essas 3 pessoas assim, recentes que eu lembro, os 3 eram casas próprias. Né? E aí, por ser casas próprias, como a doutora Ana falou, qual a região que eles habitavam? Uma era próximo na Zona Norte, era no Carandiru. Uma era na Vila Isolina e a outra era no Butantã. Tudo residências muito boas. Uma era uma casa muito antiga que eles guardaram dinheiro para reformar. Fizeram uma reforma muito bonita. A casa deu outra cara na casa, né? Uma casa que estava bem precária, mas eles guardaram o dinheiro para fazer isso, né? Eles se organizaram para fazer isso. Isso que foi legal de ver. Mas porque eu acho que você consegue ver que a maioria das casas de pessoas negras, que quando as possuem, a maioria são casas que não passam por nenhum tipo de reforma, casas inacabadas, que a gente vê muito, principalmente em bairros afastados. Então, é literalmente isso. Doutora Fabiana, aproveitando um pouquinho que a Andréia falou aqui um pouquinho para nós, quando ela fala que nós não temos essa capacidade de acumular bens, como a doutora Ana falou, para que investir nesse pagamento e tudo mais, a gente acaba entrando no empréstimo e nem sempre depois consegue pagar o empréstimo. Sim. Como é que funciona essa questão? Por exemplo, eu comprei a casa, contratei a Andréia foi lá fazer a reforma. No meio do caminho, acabou o dinheiro. Ou eu pago a Andréia ou eu pago a prestação da casa. Resolvi pagar a Andréia, a prestação ficou. Eu sou proprietária, mas eu posso perder minha casa? Pode. Por Se quê? for através de algum financiamento, ela não estiver quitada, você pode perder sim. Já é cláusula contratual.
E o apartamento, no caso, mesmo estando quitado, você perde também, ou não? Sim, aí entra na complexidade desse direito, né? Existem, por exemplo, o direito condominial. Sim, que o pessoal não Que a paga pessoa um monte não de pagar o gente inadimplente. condomínio, ela vai perder o imóvel. Mesmo sendo ainda que ouve-se falar muito da impenhorabilidade do imóvel, né? Um único imóvel, mesmo sendo um único imóvel. Então, na verdade, nós não somos donos de nada. É verdade. Né? É uma ilusão você falar que sou proprietária. Teoricamente, seria uma ilusão. Se adquire, continua pagando, e se não pagar, o que que você tem não é seu mais. A propriedade, ela traz ônus, né? Então, essa questão das taxas, da tributação, mesmo do condomínio. Nesse caso, se houver financiamento, existe o exercício da propriedade, você é proprietário, mas tem o ônus de ser, que são a observância dessas regras. O próprio Código Civil, no artigo 1228, ele coloca, né, os direitos e as limitações que existem sobre o direito de propriedade. E ainda só voltando ao que elas falaram por conta desse, né, de ser dificultoso, de famílias negras não terem, né, de que a gente tem que resgatar a história do passado, eu acho que também isso vale muito porque nós éramos moedas de troca, né? E eu acho que a gente carrega muito isso ainda, posso dizer que é recente, então acho que isso que ajuda a dificultar. Dificilmente você vê pessoas pessoas negras ocupando os cargos importantes em faculdades, em escolas particulares. Eu tive o privilégio de estudar numa escola particular, mas são poucas. Eu era a única aluna na sala e dava para contar nas duas mãos quantos alunos negros tinham no colégio. Na faculdade, não, na faculdade ainda. Na minha época não tinha tanto. Então, na minha ainda, eu ainda fui numa faculdade paga, mas ainda, né? Ainda mais com esse negócio de FIES, na prova do Enem, aumentou bastante, mas era difícil você ver. Né? E principalmente também quando você vai trabalhar numa empresa. Sinceramente, quantas vezes eu cheguei numa empresa, parece incrível você chegar e você ver um negro e falar, opa, tenho chance, tem um negro, eu também vou, né? Eu também consigo, aqui não tem esse tipo de problema, né? Então, acho que isso tudo vem desse que a gente carrega do passado. A gente, às vezes, quer deixar de lado, mas não tem como deixar. Não tem como. Você tenta meio que passar por cima e falar, não, se acontece uma situação, não. Não, mas... Mas, querendo ou não, o negro nós temos passado, nós temos presente, Sim. nós temos futuro. Sim, não que tem que esquecer, mas às vezes você quer relevar para não levar tão a sério isso, mas às vezes não dá. Tem muitas situações que não dá. Cris, aproveitando um pouquinho, a sua casa é própria. É própria. Tá. Você contrataria a Andréia? Contrataria. Se tivesse o recurso, contrataria. Se tivesse o dinheiro para pagar? Sem problema. Você já pensou em reformar a sua casa? Sim. E você não ainda conseguiu acumular? Não, a condição ainda não deu. E o que te limitou a fazer essa economia? É assim, porque assim, eu moro numa casa que era da minha mãe. Então, a gente fez uma parte na casa dela, né? E, infelizmente, ela faleceu. Eu construí minha casa no terreno dela. Então, tem assim, tudo tem que conservar, né? Senão não continua. Então, o espaço é pequeno, mas eu tenho vontade de fazer umas mudanças na frente da casa. Vamos fazer. Ideias eu tenho bastante. Vamos ambiente por ambiente. A Andréia tá falando de ambiente por ambiente, porque mora todo mundo perto, todo mundo junto. Um ensinou com não sei quem, com não sei o que. Ela... Falei, gente, é uma família, uma grande família, na verdade, aqui, né? Exatamente. Cris, canta pra gente mais uma música. Eu vou cantar uma musiquinha agora que foi feita por mim mesma. O nome dele é Preconceito. A gente está falando de racismo, né? E ela é um preconceito em geral. Ela fala assim, ó. Preconceito é só um defeito da humanidade. Se a vida está dura, ninguém se mistura. Qual é o motivo de tanta maldade? Preconceito é só um defeito da humanidade. Se a vida está dura, ninguém se mistura. Qual é o motivo de tanta vaidade? Você é medido por aquilo que tem, mas tudo que tem não é seu de verdade. Carrão, mulherão e aquela mansão, dinheiro e riqueza é só vaidade. É tudo ilusão, quanta enganação. Quando chega a hora, é você quem parte. Preconceito
É um defeito da humanidade. Perfeito. Quer dizer, nós somos donos nem do nosso próprio Nem corpo, do né? nosso- Se a gente for falar, Pensada nem do nosso, nem a propriedade Falando do de corpo propriedade. é nosso, né? Verdade. Não é verdade? E aí, aproveitando um pouquinho que a gente falou um pouquinho de preconceito, eu acho que vale a pena a gente, não estava na nossa pauta, mas eu acho que é importante a gente falar. Nós tivemos uma grande divulgação nas mídias, tivemos manifestação do supermercado Ricon, né, onde o garoto de 17 anos foi levado para uma sala, amordaçado, né, chicoteado e humilhado. E aí onde a gente entra um pouquinho do preconceito, do racismo e da propriedade que é o nosso corpo, né? Então, até onde nós, se nós estivéssemos num jogo e a gente jogasse um dado, a gente ficaria numa casa que a gente está retrocedendo, sei lá quantas casas atrás, sendo que a gente está tentando evoluir. Sim. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, qual é a opinião de vocês sobre isso. Doutora Ana, primeiro. Como eu falei, quando a gente fala da questão racial, a gente tem que realmente olhar para o passado para conseguir entender o nosso presente. Então, essa ideia da propriedade do corpo do escravo, ela reflete em atos como esse, né? É uma forma de dominação dos corpos negros a partir do uso da violência. E isso pode acontecer vindo do Estado, vindo dos particulares mesmo, uma forma de dominar. Então, isso tem uma origem lá atrás. Doutora Fabiana. Eu já penso um pouco diferente da doutora Ana. Eu penso que nós temos que viver o presente e daqui para frente pensarmos diferente, né? Até mesmo dentro das nossas casas, né? Educarmos os nossos filhos para que eles possam lidar com esse presente e futuro de uma forma diferente, que não existe diferença de etnia ou qualquer tipo de diferença. Nós todos somos seres humanos. Cris. Eu concordo, né? A gente é ser humano, apesar de toda essa tristeza, porque é uma tristeza ainda acontecer em casos como esse, né, no mundo. Mas eu acho que a gente tem que começar a fazer diferente, procurar planejar para fazer diferente com os nossos filhos, sobrinhos, familiares e as pessoas ao nosso redor também. Deia. Bom, eu vou mais com a doutora Ana, porque eu acho que, assim, é uma coisa que vem do passado, que tem que mudar, mas não é só nós negros, não é na cabeça dos nós negros, dos não negros também. Sim. Porque traz isso lá de trás, né? Eles ainda acham que são donos de nós. Como que pode? Nós, no Brasil, a gente tem, né? A população é maior, negra, e como que pode os não negros acharem que podem dominar a gente? É errado isso. Então, assim, real, tem que ter dentro de casa uma conscientização que quando a gente era novo, talvez não tinha. Porque na minha casa, sinceramente, eu nunca precisei sentar com a minha mãe. Graças a Deus, não precisei. Tipo, ai, mãe, aconteceu isso na escola. Porque eu também era bem bocuda, eu também respondia, né? Eu também. Isso eu não posso falar, porque eu já, quando não gostava de uma coisa, já resolvia o problema por ali. Mas tem crianças que não são assim, né? Não tem isso na personalidade. Então, tem que ensinar em casa, tem que falar em casa que pode acontecer, tem que falar, tem que mostrar como que foi, o que aconteceu no passado, tem que mostrar, mas também tem que conscientizar que também depende delas não permitir isso no futuro, né? E no dia a dia também, não permitir certas coisas, porque vem essas coisas que acontecem com gente que faz essas coisas, também vem de quando é pequeno, né? Que alguém não barrou e a criança acha que é certo e cresce com aquilo. Ah, porque eu já fiz, tal. Então, é de criação de casa, mas também tem que olhar para trás, ver o que aconteceu e olhar para frente e fazer diferente. Perfeito, meninas. Gente, uma honra tê-las aqui no programa Sobretudo. Para quem ainda não sabe, lá no Insta, é @sobretudo.programa. Tem a mídia de todas elas. Clica lá no videozinho, vocês podem pesquisar, podem entrar em contato no direct também. E aí fiquem à vontade. Doutora Ana Lívia, já acabei de ter um contato também pelo WhatsApp, passei para ela, era um caso de família também, e vamos ver se ela ajuda. Então, assim, o que você precisar, nós estamos à disposição. O canal é para nós, feito o programa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E o programa, sobretudo, vai terminar. Espero que vocês nos acompanhem também no canal do YouTube.
Programa Sobretudo com 2T. O programa vai estar lá daqui a pouco. Mentira, vai estar na quarta-feira, eu acho. Mas vai estar lá. Vai estar lá. E para quem não assistiu o programa ainda, corre lá. Tem todos os programas lá. Dá para você espiar, buscar alguns conteúdos e buscar mais informação, tá bom? Um beijo, eu sou Fabiana Silva, esse programa é sobre tudo. E aí com vocês, Andréia, doutora Ana, doutora Fabiana e a Cris. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada. Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Em poder